Olá, alunos da disciplina de Informática Médica da Universidade Federal de Pernambuco. Eu me chamo Carolina de Cássia Lima da Silva Duarte. Eu sou coordenadora pedagógica do projeto Agente Digital, um projeto financiado pela Superintendência do Desenvolvimento no Nordeste, em parceria com o Núcleo de Telesaúde do Centro de Ciências Médicas da UFPE. E hoje a gente vai aprender um pouco como foi a experiência desse projeto, né, executado pelo NUDES. Então, aqui a gente tem alguns projetos, né, de destaque que são desenvolvidos pela instituição, o HC Digital, a Rede NUTES e CTC, esses dois especificamente vocês vão ter uma aula sobre eles. E hoje a gente vai verificar como é que foi a experiência do agente digital, como mencionei, um projeto financiado pela SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, através do Ministério do Desenvolvimento Regional. E aí vocês podem estar se perguntando, o que é que tem a ver o Ministério do Desenvolvimento Regional com o Núcleo de Telesaúde? A gente vai entender qual foi a estratégia do agente digital. Que agente seria esse? Seria um profissional bastante importante e estratégico no Sistema Único de Saúde, o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. Na prestação de serviços de educação digital, nós temos formação e atualização online, que é ofertada pela plataforma Indu. É uma plataforma de teleeducação, um ambiente baseado em Moodle, que tem por acesso esse endereço, o nutis.ufpe.br/Indu. Lá existem comunidades de educação digital específicas para instituições. Uma delas é o próprio Hospital das Clínicas da UFPE, com a oferta de cursos, por exemplo. Um bastante conhecido é o de controle de infecções e de segurança do paciente, que é ofertado anualmente para todos os residentes em saúde da instituição. Um desdobramento desse curso é o próprio curso sobre segurança do paciente, especificamente, além de também ofertar, né, outros cursos, webinars, palestras e workshops. Aqui temos um exemplo de uma web palestra mensal em parceria, dessa vez, com a Rede Universitária de Telemedicina, que promove mensalmente o SIG de Telesaúde. O SIG é um grupo, né, de especialidades da saúde que é ofertado por esta rede, em parceria com a RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, no Ministério da Tecnologia, da Ciência e Tecnologia, e aí a Universidade Federal de Pernambuco, mais especificamente através do NUTES, oferta um sobre telesaúde. Então, todos os meses são discutidos com especialistas a temática de telesaúde, sobre pesquisa em telesaúde, sobre educação em telesaúde, assistência, tudo que está relacionado à questão da telesaúde. Então, assim, principalmente agora, né, nesses tempos de pandemia, essa temática da telesaúde, telemedicina, ficou em bastante evidência. E foi o que culminou, né, com a oferta do agente digital. Foi formulado esse projeto em parceria com a SUDENE, a gente já vai entrar aí, né, na caracterização do projeto Agente Digital. Então, para que vocês entendam, o agente digital é uma estratégia que tem dois braços, né, duas linhas de frente. A primeira é a oferta de um curso autoinstrucional, ou seja, o próprio agente de saúde vai fazer esse curso sem auxílio de uma tutoria online. Ele vai trilhar aí o seu caminho de aprendizagem na plataforma Indu e vai verificar, né, vai aprender esses 5 módulos. O primeiro seria de introdução ao ambiente virtual de aprendizagem, que tem 2 horas de duração. O segundo, de introdução à saúde e tecnologias digitais, com 10 horas de duração. O terceiro, registro eletrônico de saúde, também de 10 horas de duração. O quarto, de telesaúde e telemedicina, com 10 horas de duração. E o quinto, com 8 horas de duração, fala da importância, né, da responsabilidade nas práticas de saúde digital.
Tudo isso a gente indicava, né, para esses agentes a oferta da formação num período de 3 meses para a sua conclusão, podendo ser encerrado antes, bem antes. Tudo isso depende, né, de uma agenda aí, já que o curso é autoinstrucional, a gente dá autonomia para esse agente se organizar e ir cursando de acordo com a disponibilidade, também pactuada aí na gestão do município, já que esse profissional era de municípios, né, daqui do estado de Pernambuco e da região Nordeste como um todo, que a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente. A outra etapa, de 3 meses, aconteceu um desafio comunitário pós-curso para criar soluções inovadoras no território. O objetivo era proporcionar a construção de soluções relacionadas à comunicação e à promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos no território através da saúde digital. Tudo isso foi montado através de uma estratégia gamificada, no qual o teleconsultor, esse profissional, que na verdade fazia um papel aí de tutor, né, na educação à distância, ele auxiliou esses agentes para executar as atividades que eram propostas. Esse desafio foi montado também através de uma estratégia de hackathon e ele tinha como competências desenvolver uma solução que possa potencializar a comunicação na saúde com o uso das tecnologias digitais e também desenvolver uma solução capaz de auxiliar na prevenção de problemas de saúde que fazem parte do cotidiano do território, a exemplo da hipertensão, de arboviroses e também, não menos, que a gente não poderia deixar de falar do que estava em evidência na época, que foi a própria Covid-19. Então, tiveram desafios a serem vencidos, superados, semanais, tinham missões desse desafio que precisavam ser cumpridos, aplicando todo o conteúdo que foi visto no curso autoinstrucional lá no território de atuação desses agentes de saúde, com a duração também aí de aproximadamente 3 meses para a conclusão. Para ficar mais fácil, a gente vai ver a trilha do processo, né, de conclusão do agente digital, tanto a etapa 1, que era o curso autoinstrucional, como o próprio desafio comunitário. A primeira etapa, a gente ofereceu a inscrição, o edital, né, toda aquela parte de seleção para que ele fosse aprovado e inscrito devidamente na plataforma Indu. Após essa inscrição, era ofertado, liberado o módulo 1. Em seguida da conclusão desse módulo, ele seguia para o 2, o 3, o 4, o 5, respondia à avaliação final e emitia esse certificado do curso. No que se tinha a certificação do curso, a equipe pedagógica do projeto encaminhava a mensagem para esses cursistas certificados com a oferta do desafio comunitário, já que eles aprenderam em teoria o que é que tinha, né, na saúde digital para esses agentes de saúde. A gente colocava para eles esse desafio. Vamos aplicar esse conhecimento agora no seu território. E foi isso que eles fizeram, e por fim eles concluíam toda a estratégia do agente digital. Como é que foi a oferta de vagas desse curso, dessa formação, nessa estratégia do agente digital? A gente ofertou, né? Nós ofertamos para 98 cidades do entorno. Em torno de quê? De cidades polo. Por que que tem essa nomenclatura? Porque a SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, ela oferta, né, projetos, desenvolve projetos para a região Nordeste, para desenvolver o Nordeste. E lá, né, de acordo com critérios do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem se sinalizado quais são as cidades de polo de desenvolvimento e quais são as que ficam no entorno. Então, a gente teve, né, a oferta aí desse curso, dessa formação, para essas 98 cidades do entorno e 48 cidades polo, de forma a desenvolver, né, de trazer essa transformação digital prometida
pela saúde digital, transformá-lo de fato em um agente digital. Por estado, a oferta aconteceu, né? Em Alagoas, um município foi beneficiado com 70 vagas das 2.000 que estavam previstas. Na Bahia, 15 municípios com 300 vagas ofertadas. Ceará, 6 com 169 vagas. Espírito Santo, 2 municípios foram beneficiados que ficaram. Porque Espírito Santo e Minas Gerais, eu achava estranho, já que eu tinha falado que era somente na região do Nordeste. Porque o norte de Minas e do Espírito Santo são considerados para a Sudene como pertencentes à região Nordeste no que diz respeito ao desenvolvimento. Então, por essa razão, ficaram esses pequenos municípios que praticamente são em área contígua à região do Nordeste no que diz respeito à geografia. Então, ficou aí ofertada essas 2 vagas para o Espírito Santo, 2 vagas não, 2 municípios para o Espírito Santo, totalizando 50 vagas. Maranhão, 7 municípios com 170 vagas. Minas Gerais, 13 municípios ofertando 200 vagas. Paraíba, 40 municípios beneficiados e 250 vagas. Pernambuco, somente 3 municípios dos principais polos aqui do estado foram beneficiados com 250 vagas. Piauí, 37 municípios e 356 vagas. Rio Grande do Norte, 13 municípios, 125 vagas. E Sergipe, 3 municípios beneficiados e ofertando aí 60 vagas. Tudo isso a gente totaliza, né? 11 estados, 11 unidades federativas do Brasil e 140 beneficiados para finalmente a gente ter a oferta de 2.000 vagas. Isso aqui tudinho soma as 2.000 vagas. Metas internas do projeto. A gente gostaria, né? A gente teve como meta desenvolver uma estratégia de capacitação sobre as práticas de saúde digital para agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias. Como subetapas aí dessa meta, a gente tinha para a elaboração do Plano de Ação Pedagógico, o PAP, que é um instrumento de planejamento pedagógico dessa ação educacional. Também a gente identificou a capacidade instalada de núcleos e unidades em saúde digital desses estados contemplados pelo projeto para formalização de parcerias e conseguirmos, né, ter esse apoio para desenvolver a transformação digital aí que a gente esperava que acontecesse. Também, para isso, a gente precisava modernizar a plataforma de teleeducação Indu, que é um ambiente virtual que ofertou esse curso para contemplar o programa Mais Gestão Municipal e o curso com 40 horas. Isso era uma comunidade de prática da Sudene, que dentro teria o curso ofertado. A segunda meta, a gente pretendia, né, ofertar essa capacitação. Depois de ter desenvolvido a estratégia, a gente ofertaria. E essa oferta veio para 2.000 agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias, na plataforma Indu, com essa tutoria, que era o desafio comunitário, após a realização do curso. Então, como etapas dessa meta, a gente tinha a capacitação com a tutoria e também outros estudos a serem realizados, monitoramento e avaliação dessa estratégia de capacitação que foi implementada. A duração do projeto ocorreu no período de 2021 até julho, se não me engano, de 2023, mas o curso em si, o desafio, finalizaram em dezembro de 2022. Essa é a comunidade de prática, a comunidade de educação digital da Sudene, que dentro tem aqui os cursos ofertados, ficaram como cursos porque é a linguagem que é utilizada no ambiente virtual de aprendizagem. E aí a primeira é o próprio curso, né, com a formação em saúde digital, curso autoinstrucional. E aqui essa segunda janelinha, temos aqui o desafio comunitário em saúde digital para os ACS e ACE.
No total, como principais resultados, a gente conseguiu ofertar o curso para 324 municípios, foram atendidos. A gente superou bastante a meta do ponto de vista dos municípios, que no projeto original tinham 140, a gente atingiu 324. Posteriormente, a gente tem aqui como resultados as inscrições. A meta, como vocês viram, né, era ofertar 2.000 vagas para agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias. E aqui a gente teve a oferta para 3.735 agentes. Então, a gente superou bastante essa oferta da estratégia de formação. E, enquanto agentes certificados, nós tivemos em torno de 60% da meta, né, de 2.000. A gente conseguiu obter o resultado de 1.205 agentes certificados. Por que não conseguimos os 2.000? Isso a gente vai conversar um pouco mais à frente, mas de antemão, nós sabemos, né, que passamos por uma pandemia e tivemos bastante dificuldades nesse período. Existem desafios que vão ser pontuados para que vocês entendam da dificuldade e quão ousado esse projeto foi na oferta dessa formação para todos esses territórios adscritos pela SUDENE. Nos municípios sensibilizados, nós tivemos 1.800 como meta, o que gerou 1.285% de resultado. A gente superou muito, né, no de respeito à sensibilização, que foi uma das formas que a gente conseguiu fazer a propaganda, fazer a divulgação, né, com relação à oferta desse curso, porque por mais que nós contássemos, né, com parceiros como o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Conselho dos Agentes Comunitários de Saúde, que são, né, coletivos importantes para tratar de questões de saúde junto a gestores, a gente conseguiu fazer o contato, né, direto com municípios que estavam na nossa área de abrangência do projeto. E aí a gente conseguiu esse resultado aí surpreendente de 1.285% da meta. Infelizmente, nós não conseguimos receber as anuências. O que seria a anuência? É a permissão formal, um documento formalizando junto ao gestor. O gestor seria quem? O secretário de saúde daquele município. E por ter sido ofertado, né, essa anuência com relação à assinatura digital, alguns tiveram alguma dificuldade e não nos deram retorno com relação a isso. Muitas vezes também a gente tinha o contato desatualizado, a rotatividade, né, desses gestores municipais, e nós não recebemos a anuência do projeto. Mas muito mais do que a anuência, né, do secretário liberando aquele profissional formalmente para fazer esse curso, nós tivemos os próprios profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, disponíveis, procurando por essa formação. Então, dessa forma, a gente conseguiu ter a oferta num número muito maior do que as 2.000, como a gente tinha mostrado anteriormente. Inscritos foram 3.735 agentes de saúde. E com relação aos municípios participantes, nós tivemos 324, o que totalizou 231% da meta. Esses são os estados aqui da área de abrangência, e vocês podem ver aqui aqueles que têm a cor mais escura, os que foram com a maior oferta, maior sensibilização, maior contato, né, no que diz respeito à questão da sensibilização. Como principais resultados, nós tivemos a oferta do curso, essas 2.000 vagas a partir do mês de dezembro do ano de 2021, com uma etapa inicial, que foi a inscrição e também a oferta de um pré-teste. Esse pré-teste meio que nivelava o conhecimento prévio desses futuros cursistas. E a partir desse pré-teste era colocada a classificação e finalmente a matrícula desse curso. O curso ele foi ofertado em 4 turmas, mais uma turma
remanescente, a turma extra que a gente chamou. Nesses períodos, né, de 17/9 para a inscrição até 1/10 de 2021, e aqui seguem esses períodos, que são mais detalhados, só para que vocês entendam que foram ofertadas turmas específicas para a gente atingir essa meta das 2.000 vagas. Primeiramente, nós tivemos 3.735 inscritos. Depois dos inscritos classificados, 3.703, que são aqueles que se submeteram ao pré-teste. Depois, envio de documentação, já que fui classificado, passei no pré-teste, tinha a documentação, né, que comprovava o vínculo com o município, a formação, né, daquele agente. Então, a gente exigia minimamente que se tivesse um curso de nível médio. Então, a gente precisava da ficha 19, por exemplo, que é um documento que comprova essa conclusão dessa formação inicial. E aí, nós tivemos finalmente os matriculados, que foram 2.165 pessoas, que gerou aí a meta de 108,2%. Obviamente que após a matrícula, a gente tem a oferta do curso propriamente dita. Aqueles que foram matriculados tiveram acesso na plataforma Indu ao curso. E aí, a gente tem, infelizmente, algo que se chama evasão, que é quando um cursista para a formação em qualquer período da oferta do curso. Algumas estratégias de combate à evasão são o contato, né, da secretaria acadêmica, esse monitoramento, lembretes na plataforma, mensagens, o contato com tutores. Tudo isso foi feito para que nós combatêssemos essa evasão. E nós tivemos, dentre os cursistas, de fato, os 1.607 agentes, que gerou 80,3% da meta dos 2.000. Como concluintes, nós tivemos aqueles que emitiram certificado, 1.205 vagas, 1.205 agentes, que gerou um resultado de 60,2% do contingente que nós esperávamos. Sendo desses 1.205, 950 ACS e 255 ACE. Uma coisa muito importante que eu não falei. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos agentes comunitários de saúde. Aqueles que passaram, né, pela formação inicial na área da saúde, conhecendo o Sistema Único de Saúde, devem saber que existem unidades de saúde da família, a estratégia de saúde da família, né, como um modelo de atenção, um serviço muito importante que vai ser a porta de entrada preferencial do SUS. Nessas unidades de saúde da família, como equipe, existe um profissional chamado agente comunitário de saúde, que faz o elo entre a unidade de saúde, entre o SUS, propriamente dito, já que ele vai ser a porta de entrada, e a comunidade. Geralmente, essas unidades são postas, né, em territórios que têm uma unidade, que são comunidades, e essas comunidades vão ter um profissional de dentro de lá mesmo, pessoas que moram lá dentro, que são esses agentes. Eles são vinculados à unidade de saúde da família, eles fazem todo o monitoramento, né, dos pacientes, fazem agendamento de consulta, eles vão falar, né, sobre a importância da vacinação, tá lembrando sempre, olha, o seu cartão de vacinação está atualizado, ou ver acamados, ver como é que está a situação daquela família, que ele tem uma área específica para fazer sua abordagem, fazer ações de educação na saúde, várias ações estratégicas, muito estratégicas. Esse profissional é muito importante no Sistema Único de Saúde. E de forma bastante semelhante, dentro desses mesmos territórios, existe um outro profissional, que é o agente de combate às endemias. O nome já diz, ele vai combater endemias. Ele não trabalha numa unidade de saúde da família, ele está vinculado à vigilância em saúde do município. Então, ele vai de casa em casa, verificar os focos de dengue que existem naquela casa, também promover saúde, né, fazendo ações educativas,
procurando, né, saber se existem focos que possam acumular escorpiões, por exemplo, que a gente chama de animais sinantrópicos. Então, esses dois agentes, eles foram o foco da nossa formação. Eles são bastante importantes e a ideia é que eles se tornassem agentes digitais através dessa formação da saúde digital. A satisfação do curso. Nós tivemos um resultado muito importante, muito interessante, cujo feedback totalizou 99% com elogios e agradecimentos. Alguns deles foram trazidos aqui, né, como destaque, dizendo que foi muito proveitoso, que foi gratificante, que o curso foi excelente, o conteúdo foi excelente, um conhecimento incomparável, gratidão, aprendi muito, enfim, muitos elogios e agradecimentos, principalmente no que diz respeito à atividade deles, que de última hora, de forma bastante desprevenida, assim como todos os outros profissionais de saúde, e também em todas as outras áreas da sociedade, tiveram que ser forçados, empurrados para o digital, porque nós tivemos um isolamento importante. De repente, todo mundo se viu na obrigação de aprender como utilizar um Google Meet, por exemplo, como fazer reuniões remotas, como aprender remotamente, né, através de cursos, de formações, de reuniões. O trabalho, o dia a dia, aconteceu muito através das novas tecnologias da informação e comunicação, tecnologias digitais. Então, isso na saúde se adentrou bastante. Os atendimentos, né, de profissionais de saúde, eles aconteceram nesse contexto, né, com os teleatendimentos, a teleassistência ganhou força em caráter emergencial, os profissionais tiveram, através de seus conselhos, essa liberação, e hoje nós já temos uma lei, né, que fala sobre a telesaúde de forma mais consistente, com algo que veio para ficar. Então, eles aprenderam um pouco sobre isso, mesmo que de forma preliminar, no conteúdo de 40 horas de duração, com outra carga horária posterior para aplicarem esses conhecimentos no território através de um desafio, e eles foram bastante gratos nesse processo, com a satisfação geral de 97%, o que é considerado muito alto, com a qualidade de conteúdo considerada de 98%, 96% tiveram as suas expectativas atendidas, assim como indicariam, né, o uso da plataforma, o curso em si. Então, a gente teve resultado muito, muito importante, muito interessante. Aqui são alguns números que a gente tem do desafio comunitário. Foram ofertadas 250 vagas para obter-se depois 103 concluídos. A gente teve uma evasão desses 250 com relação à oferta do desafio. E dos 103, nós tivemos 100 certificados emitidos. A evasão ocorreu, infelizmente, no número de 147 cursistas. Alguns tiveram uma certa dificuldade de aplicarem esse conhecimento no território, mas ainda assim nós tivemos um bom resultado. Uma amostra das 2.000 vagas a gente ofertou para que acontecesse esse período aí do pós-curso. Então, finalmente, falando sobre os benefícios, né, dessa estratégia, que acabei me antecipando, mas se resume bastante na promoção, né, que essa oferta, ela promoveu a transformação digital no Sistema Único de Saúde. Existem diretrizes, né, mundiais falando da importância de se absorver, de se incorporar a tecnologia digital na área da saúde, tanto que já é comum nós vermos, né, núcleos de telesaúde, de telemedicina, ofertas de cursos de saúde digital, de serviços de atendimento remoto, a prática da telesaúde cada vez mais abrangente e com a nomenclatura mais atualizada, a gente pode chamar de saúde digital.
né, que vai transcender aí a barreira da instituição de saúde, está no dia a dia, está no nosso cotidiano. Então, nós vemos isso acontecendo no SUS, né, através de ofertas de órgãos de fomento, como a SUDENE, como o Ministério da Saúde, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai cada vez incorporando isso para o dia a dia dos profissionais. Isso tudo encarnou-se, né? Foi possível de acontecer uma oferta educacional sobre um tema que é muito presente, foi muito presente nos tempos de pandemia, que foi a questão dos atendimentos remotos. Todo mundo acabou tendo que utilizar o WhatsApp, e aí a gente fala da responsabilidade digital com relação a essa ferramenta, o que é possível de se fazer, o que é que não é possível, quais são as boas práticas para que isso aconteça com segurança, tanto para o paciente como para o profissional. Então, foi um tema bastante presente e pertinente nesses tempos de pandemia, e até no pós-pandemia, que a gente já pode dizer que nós passamos por esse tempo mais crítico e esses profissionais conhecem que existem estratégias, ferramentas, existem políticas públicas importantes que vão fomentar isso e de que forma são fomentadas. Dessa forma, foi possível a gente obter o resultado, né, como um benefício à própria educação permanente dos profissionais de saúde que estão no território, que estão no dia a dia, e também que podem trazer isso e fazer essa educação junto à população. Tanto os profissionais passam por essa educação permanente, né, que está no dia a dia do trabalho, como promovem ações de educação em saúde para aqueles pacientes que precisam de utilizar o SUS. E não existe nenhuma pessoa, né, mesmo que utilize do plano de saúde privado, que não seja abordada, que não tenha uma interação com o Sistema Único de Saúde. A água que nós bebemos, ela passou por uma inspeção do SUS. Então, acaba que todos são beneficiados através dessa estratégia, dessa transformação digital, desse contato com a saúde digital. E como desafio, já que é tudo digital, a gente teve algumas lacunas expostas, como, por exemplo, o acesso à internet, que já se avançou bastante, existem pesquisas que falam sobre isso, né? Dessa incorporação que avançou bastante, principalmente nas unidades de saúde que nós temos na nossa rede, mas alguns municípios eles estão em áreas remotas, então tem um acesso à internet que é comprometido, assim como saber utilizar as ferramentas. Então é preciso ter uma educação no sentido da formação para que esse acesso seja garantido. E também a própria gestão municipal, já que era no território, né, em municípios que aconteciam, tanto polo como naqueles do entorno, que está naquele mapa que eu apresentei para vocês, alguns gestores eles se contrapõem a esse processo ou se colocam indiferentes. Naquilo que se colocam indiferentes, muitas vezes, eles não nos apoiam diretamente, podemos dizer assim. Então, é necessário haver esse investimento, né, da gestão municipal, liberando esse profissional para cursar a formação, para desenvolver a estratégia do desafio, né, no dia a dia, e com isso acabar captando mais pessoas para que sejam formadas com relação a esse tema, porque eles já se viram na obrigação, entre aspas, de estarem sendo incorporados a essa prática digital. Então, é preciso saber como utilizá-las de forma responsável, de forma consistente. Então, com isso, eu me despeço de vocês e muito obrigada.